Pronto, já estamos gravando. Show, Vou pedir um minutinho só para passar um recadinho aqui, para dizer o seguinte, para agradecer a presença e para dizer que a gente tem uma rede colmeia de mulheres empreendedores que apoiou o nosso evento, eles divulgaram, né? São mais de 6 mil mulheres empreendedoras lidam com artesanato, enfim. É uma rede que a gente conseguiu entrar e que dá para fazer boas parcerias com eles daqui para frente. Outro agradecimento é em relação à comunidade integrativa, que são vários grupos hoje atuando no Telegram. A ideia é o seguinte, esses grupos integrativos, a gente compartilha informação e trabalha pelo menos ao nível cognitivo. Um webinário é uma atividade cognitiva, mas a gente sabe que tem que evoluir e temos que chegar no comportamental de alguma forma, porque é uma nova economia da saúde e tem a ver também com gerar novos hábitos, né? Então é isso, é para dar essas informações preliminares aqui, agradecer a presença de todos, dizer que está sendo gravado e que passo a palavra aqui para Luana Bornel, nossa Nutri, fantástica, que resolveu, que está podendo atender o nosso convite hoje aqui, tá? Obrigado aí, Luana, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Alguns aqui, obviamente, já me conhecem, inclusive tem minha mãe na lista, né? Então eu acho que ela me conhece melhor que ninguém. Me conhece, eu sou nutricionista, atendo hoje a parte clínica, faço algumas consultorias em restaurantes, unidades de alimentação, mas basicamente meu público é de consultório, sim. Hoje eu tenho um público muito mais vegetariano, né? Até porque eu sou vegana, então acho que atrai, né? Mas a nutrição é algo que vem na minha vida desde muito cedo, eu sempre quis fazer nutrição. Só que na época que eu entrei na faculdade, que eu ia entrar na faculdade, né, depois do ensino médio e tal, na época não era ensino médio, mas a gente abafa, segundo grau, eu comecei a trabalhar e acabou que eu não fui fazer a nutrição. Mas depois de um tempo eu fiz administração e consegui seguir depois entrando na nutrição, e é realmente a minha praia, é o que eu amo fazer. E hoje eu vivo da nutrição, tá? Isso na minha vida é bem interessante, porque muitas pessoas me procuram, mesmo sendo onívoras, por ser vegana e sabendo que eu vou trazer alguma coisa diferenciada digamos, no plano alimentar, na vida mesmo de alimentação, né? Então, tem muita gente que me fala abertamente, estou te procurando, não sou vegano, não sou vegetariano, mas eu quero mudar um pouco minha alimentação, diversificar a alimentação. Então a gente está aí, para isso mesmo que a gente está aqui. O que eu quero trazer hoje para vocês é vocês aprenderem algumas técnicas para você viver bem, cuidando do seu intestino. Hoje eu entendo disso, mas vocês vão ver no decorrer da palestra que a gente vai falar sobre isso, e que a gente tem um sistema nervoso que é realmente todo o trato gastrointestinal. Então é como se fosse realmente um sistema nervoso exclusivo para intestino. E aí, por que eu coloquei esse cérebro? A questão é que realmente hoje a gente já tem vários estudos, tá? Artigos científicos comprovando que o que a gente faz com o nosso intestino, ou o que às vezes a indústria faz no nosso intestino ter, né, ou doença, ou benefício, ou várias coisas, refletem sim no nosso bem-estar físico. A gente tem influência, sim, da alimentação, tem influência de N coisas que vão afetar a nossa saúde mental através do que é exposto ao nosso intestino. Por isso que eu quis trazer essa imagem do cérebro para a gente ficar bem focado, que realmente a gente tem essa relação. E por que ele é considerado o nosso segundo cérebro? A gente tem realmente um sistema nervoso que ele começa no esôfago e termina no ânus. Então ele tem sim terminações nervosas de fato, que se comunicam com o sistema nervoso central, e tudo que a gente tem na parte gastrointestinal pode sim ser refletido em outras áreas do nosso corpo. E aí, por exemplo, a gente come alguma coisa, essa alguma coisa
é transformada em energia, transformada em nutrientes, e eles podem ser bons ou ruins, dependendo de onde a gente, de que fonte é essa nossa, né? Se a gente tiver uma fonte boa, a gente vai ter um reflexo bom, né? Se a gente tiver uma fonte ruim, a gente vai ter uma certa dificuldade em N situações. E aí a gente vai falando sobre elas no decorrer aqui da nossa conversa. Como eu falei, o sistema nervoso entérico, ele não pensa, né? Ele não é um sistema tipo cérebro, ele não pensa. Mas sim, ele sente. Então, porque quando a gente está muito ansioso, a gente sente realmente um desconforto e às vezes um enjoo, uma dor de barriga, alguma coisa assim. Então, a gente está aí provando que tem essa conexão, que esse sistema nervoso, ele realmente ele atua na nossa flora, não só intestinal, mas na nossa vida num todo. E esse sistema nervoso entérico, ele realiza funções de forma autônoma, tá? Ele tem realmente, nas terminações, ele tem alguma coisa que é sentida no nosso organismo, tá? Ele não é o que manda em tudo, que é o central, mas a gente sabe que ele já tem algumas funções que impactam na nossa vida. Aqui eu quis ilustrar tanto nessa imagem, né, porque está coberta aqui, mas que é do intestino para o cérebro. E isso é um ciclo, né? Como eu falei, quando a gente está se sentindo mal por algum motivo, a gente pode refletir isso no trato gastrointestinal. E o inverso também é verdadeiro. A gente também pode ter algum problema no intestino que vai refletir na nossa vida psicológica, né? Na nossa saúde mental. Aqui tem um videozinho curtinho que eu queria só mostrar para vocês como é que funciona a digestão. Sim, como a gente começa pela boca e termina pelo ânus, e como eu falei antes, o sistema nervoso entérico ele começa no esôfago e termina no ânus. Então, você viu a grande parte do nosso corpo que é coberta por esse sistema nervoso. Então, a gente consegue perceber o quanto de impacto isso vai ter na nossa vida. Alguns sintomas que as pessoas relatam, principalmente na minha prática clínica, podem sim ser vinculados a algum problema digestivo, no trato digestório mesmo, ou invertido, como eu falei, tá? Dor abdominal. Dor abdominal pode ter N motivos, né? Dor abdominal pode ser algo realmente físico, só de atividade esportiva, ok? Pode ser uma dor abdominal como se fossem alguma coisa apertando a sua barriga, a parte interna, né? A gente sente isso, é um relato comum, inclusive. O inchaço, e aí o inchaço pode vir de gases ou realmente de alguma inflamação, tá? A azia também é algo que é muito comum, e aí a azia tem N motivos, assim como o refluxo, né? Pode ser porque realmente a pessoa come mais do que consegue, né? Mais do que a sua capacidade permite, gástrica, né? Ou pode ser realmente porque a pessoa tem algum problema, tipo hérnia de hiato, alguma coisa assim, e aí
o refluxo acontece por conta disso, então a gente orienta que a pessoa, após se alimentar, não deite imediatamente, algumas técnicas que a gente orienta para a pessoa se sentir mais confortável, tá? Diarreia, não é incomum os extremos. A diarreia e a constipação, que é a prisão de ventre. Isso é um relato bem comum, principalmente quando a pessoa não tem alguns hábitos alimentares ou hábitos de vida que são tidos como saudáveis. E aí eu vou relatar alguns deles aqui também. Muco nas fezes. As fezes não precisam ter mucos, elas não têm que ter mucos. Quando tem muco é porque alguma coisa de errado está acontecendo dentro do nosso trato digestório. E a gente tem, por exemplo, a diarreia e a constipação por alguns motivos bem clássicos e as pessoas não conseguem relacionar isso à sua vida cotidiana. E algumas vezes me fala assim, Luana, tenho tido oscilações. Ora eu tô com diarreia, ora eu tô com constipação. E isso não é incomum, e aí pode ser uma fase da vida, a pessoa pode estar estressada e isso está refletindo, sim, no tipo de fezes que a pessoa tem. Tá? Enquetezinhas, né, perguntando se a pessoa sabe que pode estar relacionado o mau humor com alguma intercorrência intestinal. Ansiedade também, depressão. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, também pode ser proveniente de alguma não integridade, digamos assim, né? Algo de errado no intestino. Tá? Concentração também. E, pasmem, a TPM também. A gente que, né, passa por esse período aí crítico do mês, vamos então focar no cuidado com o nosso intestino, porque assim como a gente tem transtornos que podem refletir no intestino, a gente tem o intestino refletindo nesses transtornos também, que a gente tem mensalmente ou esporadicamente. Tem mulheres que, com o intestino funcionar melhor, param de relatar tensão pré-menstrual. Falam que melhoraram desses sintomas, né, desses transtornos. E outros que são mais complicados, o estresse crônico. O estresse, às vezes, é por fator externo, mas às vezes é de dentro para fora. Às vezes é por fator externo e quando a gente leva isso para uma alimentação ruim, por exemplo, isso agrava e aí vira um estresse crônico. Tá? São bem graves os sintomas e as situações que a pessoa chega a um estresse crônico. Tá? E o retorno para a condição normal de saúde da pessoa não é muito fácil. E aí não é só a nutrição que vai ajudar, precisa de uma equipe multidisciplinar. E eu sempre falo isso, hoje em dia, muita coisa da alimentação precisa sim da ajuda de outros profissionais. Tá? Psicólogos, às vezes psiquiatras, às vezes uma terapia. E não é menos comum, não, é bem comum, inclusive. Tá? A ansiedade hoje, para mim, é top 10 de reclamações no consultório. Problemas de pele, né? Dá para imaginar que a gente pode sim desencadear problemas de pele, acne, até melasma, por conta de alguma intercorrência no intestino. Tá? E doenças autoimunes também podem vir de alguma intercorrência intestinal. E a gente tem alguns fatores que a gente pode usar para prevenção. Eu vou falar de alguns, a gente vai debater outros. E aí eu queria que alguém também se manifestasse se tem algum desses sintomas, se na prevenção se faz o que eu vou indicar aqui de prevenção. E se alguém já puder se manifestar aí falando se tem ou não algum desses sintomas, já vai ser bem legal essa interação. Doenças autoimunes é um mundo muito grande, né? Sim, tem muitas doenças. E aí a autoimune pode ser fator genético, mas eu sempre falo que o fator genético não é sentença. Não é porque na sua família tem alguém que tem alguma doença crônica ou alguma doença, né? De qualquer forma, qualquer espécie, que você é obrigado a ter. Tá? Eu escuto muito paciente falando assim, minha glicemia está aumentada, mas meu pai é diabético, então eu vou ter. Não,
Se você tiver uma rotina saudável de vida, você não tem obrigada a ter, entendeu? Agora, as pessoas acabam usando isso de desculpa, né? Usam desculpa para se alimentar mal, para não correr atrás de uma boa saúde. Uhum. Então, algumas das prevenções. Evitar toxinas. O que são as toxinas? As gorduras de má qualidade, que são aquelas gorduras que a gente sabe que não vêm de um alimento saudável, né? Não são as gorduras de um abacate, por exemplo, de um açaí, entendeu? É gordura que é adicionada pela indústria, por exemplo. Então, é fast food, comida congelada, aquelas frituras que a gente sabe e tal. Isso não é nada de saudável, tá longe de ser saudável. Não é questão de você não poder comer, você pode comer, mas sem o excesso. Tudo em excesso faz mal. A água em excesso faz mal, imagina o restante dos alimentos. Tá? Açúcar em excesso. As pessoas têm o hábito de consumir muito açúcar. E cada vez mais. Tá? Cada vez mais as pessoas estão consumindo açúcar. E eu sempre falo, é uma questão de hábito. Vai reduzindo aos pouquinhos. Eu tomo café com 3 colheres de açúcar. Reduz para 2. Daqui a um tempinho reduz para 1, para meia, para 1/4. Daqui a pouco você vai conseguir tomar seu café sem açúcar e não vai achar que é ruim. Vai achar até bom. E quando tomar alguma coisa adoçada, vai sentir a diferença. E aí sim vai achar que o açúcar está demais. E esse é o ideal. A gente já está tão exposto ao açúcar, então eu acredito que a gente conseguir ter essa consciência de conseguir reduzir o açúcar que a gente adiciona é a melhor opção, entendeu? Então eu acho que a gente pode realmente trabalhar nessa questão da redução do açúcar. Alimentos industrializados, como eu já falei, fast food, né, e medicamentos desnecessários. A gente tem o hábito de, tô com dorzinha de cabeça, eu vou lá tomar um Dorflex, uma Novalgina, alguma coisa assim. Isso é óbvio que a longo prazo, a gente sabe que isso vai danificar a flora intestinal. E aí, se a gente danificar a flora intestinal, a gente está trazendo aquele monte de problema que eu falei lá atrás, aquele monte de sintomas. Tá? E é fato, vai acontecer de você ter uma absorção ruim das vitaminas e minerais, dos nutrientes dos alimentos no geral, tanto macro quanto micronutrientes. E aí sim pode desencadear também as questões psicológicas e as mentais e disposição, a gente fica sem disposição. Isso tudo porque a gente danificou a nossa flora intestinal. Luana? Oi, fala. Principalmente no público da terceira idade, essa questão de remédios, por exemplo, eu tenho pessoas na família, outro dia eu estava conversando no almoço e me surpreendi com uma pessoa assim, já uma septuagenária, falando que toma 11, sei lá, mais de 10 remédios. Eu tomei um susto, eu não sabia que a situação estava daquele jeito. Mas aí eu comecei a colocar alguns contrapontos para a pessoa, né? Perguntando que tipo de remédio era e perguntando se ela já tentou substituir, né? Ou melhor, não é nem questão de substituir, é resgatar a saúde, né? Para não ter mais que depender do remédio e tudo mais. Sim. Então a gente nota que essa questão aí desse remédio, dessa química, como agressor do corpo, ele deve causar algum tipo de dependência também, porque a pessoa ela se agarra nisso daí e depois ela não procura alternativa, porque, entre aspas, né, deve ter tido algum tipo de bem-estar momentâneo, ou pelo menos ausência de sintoma, e então ela fica meio que psicológica, ainda que psicologicamente, viciada naquilo. Então ela não quer nem ouvir falar em substituir, no caso, um remédio. Ela se tornou para ela E aí entra uma questão que a gente já vinha discutindo em outros momentos, até que ponto todo esse processo de química, né, está ajudando a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. E o que é qualidade de vida? É ausência de sintomas ou é restabelecimento total da própria saúde originária, né? A gente sabe disso. Todos os medicamentos têm um quê de vício. E se a pessoa está se sentindo bem, a tendência aí entra a parte psicológica. A tendência é que não vou parar de tomar porque estou ficando bem. Estou bem, estou me sentindo melhor assim. Eu vou parar de tomar, vou voltar a sentir aquilo outro e tal. Isso não vai me deixar confortável. Só que isso vira uma constante na vida da pessoa. E os que ainda juntam com que foram passados por algum profissional,
Então, às vezes, tem o problema também. O somatório de vários compostos químicos pode acarretar num problema maior. Um pode aumentar a capacidade do outro de determinada ação, ou um pode diminuir a capacidade do outro. O que eu sempre preconizo com os meus pacientes, e aí principalmente os que vêm com muitos medicamentos, é perguntar, fazer um questionário e vai e volta na pergunta para ver se a pessoa está tomando medicamento por conta própria ou se é indicação de algum profissional. Tá? Já recebi o que eu falei, os dois casos. Pessoas tomando medicamentos por conta própria e pessoas tomando medicamentos indicados profissionais ou os dois juntos. Tá? Uhum. Alexandre, cortou seu áudio. Como a pessoa ela costuma ir aos mesmos médicos, o próprio médico que receitou, ele não quer tirar o remédio dela, entendeu? Ele não quer fazer, nem ela confia o suficiente na nutrição e na medicina natural para poder fazer o seu próprio detox, para ir buscar detox do intestino, detox do fígado, etc. Nem ela confia e nem o médico sabe, muitas vezes, ou está disposto a incentivá-la, né? Às vezes, para o médico, na correria do dia a dia, a gente cai num risco sistêmico ali do cara ficar ali só receitando remédio, porque para ele é mais fácil. Não é uma generalização, logicamente, é uma constatação, né, de que essa medicina fast food aí, ela gera esse tipo de coisa. Mas, com certeza. É óbvio que a gente tem hoje, né, que é a medicina integrativa, que, cara, eu acho tem que ser o futuro. Porque realmente as especialidades, né, se completam, se complementam, e quem é beneficiado é o paciente. Parecendo a indústria farmacêutica, porque, infelizmente, as pessoas adoecem por um lado. E a gente tem um alimento aí, né? A gente, ainda mais aqui no nosso país. A gente mora num país que é super abundante de alimentos. Então, não tem por que a gente ficar se entupindo de medicamentos desnecessariamente. Retomando aqui, né? O que a gente pode fazer para evitar? Eu sei que hoje é muito difícil a gente falar assim, não se estressa. Parece que é muito da boca para fora. Praticar atividade física, para quem gosta e é adepto à meditação, é sim um fator importante. E a questão de ter um tempo só para você mesmo. Tá? A gente hoje está muito preocupado em resultado. Tudo é muito resultado. Então a gente pode evitar alguns tipos de problemas se a gente olhar um pouquinho pra gente mesmo. Vou me dar um tempo, vou estudar, vou meditar a questão também, vou passear na praia, vou fazer nada, não importa. A questão é você realmente olhar um pouquinho pra você mesmo. Se você estiver bem, você vai conseguir ajudar as pessoas a ficarem bem, né? E afeta os hormônios, né? Sono. Sim, sim. Mas cuidado com a questão do cortisol, que a pessoa adora falar, assim, normalmente as pessoas conhecem um pouquinho, mas falam assim, o cortisol é maléfico para a saúde. Não, o cortisol não é maléfico para a saúde, tá? O cortisol em excesso, sim, é maléfico para a saúde. Agora, o cortisol é um hormônio muito importante para se despertar. É um hormônio realmente do estresse? É do estresse, mas é algo tipo, para fuga você precisa, para acordar você precisa dele. Então, você precisa dele. Tá. A gente tem os hormônios, eles não estão lá de brincadeira, mas cada um tem a sua capacidade, a sua função. Então, a gente realmente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala, principalmente se a gente tem uma visibilidade para a população, e principalmente profissionais de saúde, que existem alguns que falam assim, o cortisol faz você engordar. Calma, né? Que aí a pessoa, sei lá, vai fazer isso tudo para eliminar o cortisol da vida, entendeu? Só que não é bem assim que funciona. O cortisol está ligado à fadiga crônica? Não, fadiga crônica não, assim. O excesso de cortisol que a pessoa dá? Por exemplo, não, o excesso de cortisol, você vai estar sempre em estado de alerta, o que não é legal. Aí, a fadiga crônica, a gente fala porque você vai estar sempre estressado, você fisicamente vai ficar cansado. Aí, sim. Mas aí esse cortisol, por exemplo, à noite, se a pessoa não dorme bem, aí vai ficar, indiretamente é que gera o... Isso. Aí é aquele ciclo, né? Aquele ciclo ruim. É exatamente isso. Por exemplo, se você ficar estressado e ficar em estado de alerta à noite, você não vai descansar, você vai ter uma fadiga crônica.
Por isso que tudo tem que ter um equilíbrio na nossa vida, a gente tem que procurar, sim, ter a melhor forma de viver dentro das possibilidades. Evitar o estresse é uma delas, e eu sei que hoje a nossa rotina é muito difícil, mas a gente tem alguns artifícios. A atividade física já é uma forma de quebrar isso, entendeu? Uma forma de você evitar ficar mega estressado e aí sim desencadear reações dentro do seu corpo que não vão te trazer nenhum benefício. Uhum. A questão principal que as pessoas esquecem é beber água. É uma forma de prevenção para vários problemas intestinais e dentre outros, né? Beber água é muito importante, porque beber água vai fazer você absorver melhor os nutrientes, vai fazer você aumentar o trânsito intestinal e aí sim vai formar um bolo fecal, e você eliminando o bolo fecal, está eliminando já parte das toxinas que a gente consumiu lá em cima, né? Que a gente pede para evitar, mas a gente consome, sabe? A gente está suscetível a isso. E tem a questão social também, né? A gente, óbvio que a gente busca equilíbrio, mas a gente sabe que muitas das vezes a gente vai comer besteira, a gente vai se alimentar mal, não vai descansar o suficiente, então a gente tem que tentar aliviar essa questão de alguma forma. A água é um fator importantíssimo nisso. Eu acho que é um hábito primordial na vida das pessoas. Beber bastante água. Por sinal, vou beber um gole aqui também. E sugiro que vocês façam o mesmo. Então, boa noite. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Daniela, desculpa se esteja atrasada. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Falando nesse assunto de água, você sabe que essa é uma do meu foco de estudo ultimamente, sabe? Eu tinha diversos problemas de saúde, inclusive eu tinha dores de cabeça todos os dias, vômito e tudo. Daí eu comecei a tirar glúten e leite, resolver praticamente 70%, mas os 25% da melhora do meu estado geral, de cabeça, eu consegui através dessa questão de beber uma água de qualidade, não só a quantidade, mas eu, fazendo estudo sobre câncer, eu descobri a água magnetizada, inclusive eu tenho um grupo sobre o assunto, onde eu coloco todos os estudos científicos que eu tenho selecionado, né? E daí, nesse documentário, o cientista falava, né, o Dr. Ives Miller falava, que quando a água magnetizada, naturalmente, ele falava, hoje eu uso aparelho para fazer isso, ele fala que alinha as moléculas de uma forma que a água torna-se 3 vezes mais hidratante. Eu comecei a beber dessa água e melhorei muito o quadro de dor de cabeça, eu tinha dores de coluna, e hoje eu praticamente quase que inexistente, só quando eu faço muita força, aí de repente pega uma coisa muito pesada, mas é muito difícil acontecer isso. E antes eu tinha, todas as noites eu ficava sentindo dores, eu acordava várias vezes a noite de dor na coluna. Então, isso realmente é um aspecto muito importante. Sim, cara, muito bom você falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que não valorizam essa questão da ingestão de água, ou água de qualidade, obviamente, né? É melhor, mas só o ter o hábito de beber água já é muito importante e as pessoas esquecem. Eu tenho vários pacientes que falam assim, eu esqueço de beber água, eu não bebo água, eu não me preocupo em beber água. E aí relata o que você falou, dores de cabeça muito fortes, dores no corpo, e a dor de cabeça ainda vem também a questão da desidratação, né? Eu bebia água e eu sentia o estômago pesado antigamente, sabe? E eu não conseguia beber muita água. Agora, com essa água mais leve, que o aparelho de água mais leve, agora eu estou conseguindo beber bem mais água. E outra coisa, outro problema que eu notei, assim, que resolveu, quando eu ia fazer qualquer exame de sangue, eu tinha que tomar melhor da melhor para fazer meu exame de sangue, a melhor da melhor não conseguia, tomava melhor da melhor, não conseguia, ficava umas 4 em cima de mim para tirar um pouco de sangue para fazer o exame. Hoje, meu braço é totalmente ligado, cheio de veias boas, assim, e é uma coisa que eu fico, nossa, super aliviada, e pode parecer que isso é importante, mas eu pensava que se eu precisasse de um atendimento de hospital, eu pensava que eu vou desistir, porque o sofrimento era muito grande para poder me curar, para tirar um pouco de sangue. Então, isso foi impactante na minha vida. Com certeza. E, assim, é bom que você traz um relato que
vai de fato, né, trazer incentivo. O pessoal que está aqui, principalmente, e depois quem vai ver, né, essa gravação depois, porque você falou, a água de qualidade, você está falando dos benefícios que vieram para sua vida depois de você realmente começar a ingestão de água de qualidade. E outras coisas que você desencadeia, né, que é a reação mesmo psicológica de se sentir mais tranquila se você precisar de determinado ponto que você falou agora, né? Hoje você sabe que se for ao médico ou uma emergência, alguma coisa assim, você vai conseguir fazer uma coleta de sangue, uma coisa boba. E isso é um problema para várias pessoas, tá? Tem muita gente que, primeiro pelo sistema nervoso, que às vezes a pessoa fica nervosa para fazer o exame de sangue, e isso também já impede um pouco a fluidez, digamos assim, e a questão física mesmo, a pessoa não bebe água, ou líquidos em geral e tal, mas água é o líquido que eu falo que a pessoa tem que fazer a ingestão, se a pessoa não tem esse hábito mesmo. Então, obrigada aí por você ter participado com a gente, tá? Imagina. Outra coisa que eu não sabia antes de começar a estudar, que eu acho interessante o colocar, é que existe água mais e menos hidratante, existe água antioxidante, existe água oxidante, existe água mais combustível e menos combustível. Antes de eu começar a estudar, eu só achava que era limpa e pH, era a única coisa que eu sabia. Mas existem todos esses fatores também para a questão do pH e da pureza. Com certeza. Assim, profundamente eu não estudei ainda, né? Como você já relatou aí, você já conhece. A água que, por exemplo, mesmo que mineral, né? Que antigamente era a melhor, digamos assim. Hoje ela é adicionada de muita coisa, né? Não sabe a fonte que vem e tal. Então, realmente, a gente tem a preocupação que tudo hoje nosso é industrializado, né? Por exemplo, aqui no Rio, por exemplo, é a cidade. Sabe que eles colocam várias coisas na água para realmente ter uma qualidade? Mas às vezes essa qualidade é para não trazer doenças. Pode não ser tão benéfica no final das contas, entendeu? Outro ponto que eu não comentei, que eu também não sabia, e eu acho super legal sobre água, é que a água pode ser viva ou morta. Isso também é algo que eu descobri, assim, bem interessante para mim, e muito legal, que a água viva, a água morta, mas existe isso, eu sei, nossa, também. Essa eu não conhecia, não. Mas eu vou procurar saber depois. Com certeza. É sempre bom a gente saber do que a gente tem disponível aí na nossa vida, né? Mas, obrigada. Imagina, obrigada a você. Em geral, a água sem sais minerais, ela desidrata. Ao invés de hidratar, o que favorece a hidratação, o que resolve o nosso problema, é a condutividade que os sais minerais proporcionam. Isso é uma coisa que eu não sabia, outro dia eu estava lendo sobre isso. E outra coisa interessante também é que dentro da célula, o citoplasma, quer dizer, nós somos seres que biologicamente evoluímos do mar, né? Então, biologicamente, dentro da célula, a gente tem água do mar. O citoplasma, ele é como se fosse água do mar. Tanto é verdade que se a gente receber transfusão de água do mar, ao invés de ser transfusão de sangue, a gente melhora a nossa saúde. E a composição química também, que é muito parecido com o nosso sangue, propriamente dito. É praticamente uma outra ciência. A água do mar é praticamente uma outra ciência. É uma outra ciência, com certeza. Inclusive, eles fazem água do mar, o órgão com água do mar também, né? Pois é, Hormuz, né? O que é assim, extremamente... Hormuz, é o ouro monotônico. Hormuz, para quem não conhece. Hormuz, não é Hormuz? Hormuz. Sim. E aí, a gente, né, depois da água, que é um fato que a gente precisa consumir mais. E outra coisa é a alimentação. Né? Afinal de contas, sou nutricionista, eu tenho que, né, mostrar que a alimentação é realmente o caminho para você ter um intestino saudável. E aí a gente tem os probióticos. Os probióticos vindos da alimentação. Oba! É porque tem os probióticos que são industrializados. Ok, se você precisar usar, sim, com orientação. Não tome probiótico porque fulaninha toma, eu vou tomar. Não faça isso. Espera a orientação. Se for preciso, você toma. Alimentos fermentados são ótimos.
tá? Você pode fazer o seu alimento fermentado em casa, então não vai ter aquela adição de vários conservantes, de várias coisas da indústria. Você faz em casa, faz a sua salmoura, bota o seu alimento lá e deixa ele fermentar. Você vai ter benefícios com isso, o seu intestino vai agradecer bastante. Kombucha, não sei se vocês conhecem. Kombucha, ele é muito utilizado pelos vegetarianos e veganos, tá? Algumas pessoas onívoras já conhecem os benefícios. E hoje ele vende, você pode fazer em casa, tá? Mas hoje ele vende em garrafinhas, e aí você toma e faz muito bem para o seu organismo, tá? Também é uma bebida fermentada. É o mesmo princípio do kefir? É basicamente isso. E o miso também é fermentado. Aqui probiótico é basicamente alimento fermentado, tá? Que vai trazer muitos benefícios para o nosso intestino, com certeza. Olha, a Rosana está falando aqui desse tempê. Uhum. É uma comida que é muito usada pelos vegetarianos e eu acho que quem não poderia provar, porque é bem gostosinho, tá? Que também é um probiótico muito potente, junto com o miso, que também é uma fermentação. Ele pode ser feito com a soja, normalmente né? Mas então não é líquido? Não é líquido, é sólido. O miso também, ele é mais pastoso, né? Ele também é mais para sólido, assim, digamos. E ele também é fermentado, também é soja. Tá? O kefir você já conhece. Aí tem o kefir de leite e o kefir de água. Né? Tudo isso tem um processo de fermentação. Curiosidade, a gente podia perguntar quem é que usa aqui probiótico. Sim, com certeza. Quem puder ir respondendo aí se faz uso de probiótico. Eu sei alguns que eu posso falar que faz, inclusive que eu prescrevi. Então, eu sei que faz. Eu uso kefir de água. Kefir de água. Muito bom. Mas eu tô curioso com esse tempê, vou procurar saber, eu não conhecia. Prova! Vai no restaurante vegetariano que você vai achar com certeza. Uhum. Eu tava fazendo o Rejuvelac. Vocês conhecem? Rejuvelac você faz também uma fermentação de algum grão. Escreve no chat aí, por favor. Faz a fermentação de algum grão, preferencialmente orgânico, né? Pra você fermentar o que é bom. E aí, normalmente eu faço com quinoa. E aí é líquido, tá? Pode beber um copo disso diariamente e é ótimo também. Funciona super bem. Depois, se vocês quiserem, lá no grupo eu posso mandar a receitinha pra vocês lá. Tem várias nutris lá no grupo, hein? Acho que fez sucesso a sua divulgação aí. A galera é unida, tá pensando o quê? Dá força pros amigos. Ó, tem uma perguntinha aqui. A Eliane está perguntando se as bactérias do kefir de leite são as mesmas do kefir de água. Não, tem diferença. Tem diferença, sim. Não tão benéficas quanto, mas tem diferença, tá? Eu não vou saber falar os nomes para você agora aqui, mas me lembra depois, Eliane, que eu passo para você. Ou pelo grupo mesmo, que aí todo mundo recebe a mesma informação, ou aqui no final, que aí eu pego aqui os nomes que eu tenho e te passo, tá? Do que é fermentado em cada um, né? Eu tenho umas dúvidas sobre o kefir, não sei se eu posso fazer a pergunta. Pode falar. Eu tenho kefir e tenho kombucha. Mas eu quase me enganando porque eu fico em dúvida sobre essa seguinte questão. O kefir, quando eu, por exemplo, eu esqueço de trocar água, uma vez, tem gente que me falou que era todo dia, tem gente que fala que uma vez por semana, e se esquecer de passar isso, para que eu ficar limpo e posso voltar a tomar, então tem várias dúvidas sobre essa questão. Não sei se você tem alguma dica para falar sobre esse assunto agora, ou se não dá para entrar nesse assunto. Kefir, a pergunta eu boto lá no grupo, tá bom? Que aí a gente fala mais sobre diversos. Vamos concluir com 1 hora de palestra, mais ou menos. Aí ficamos mais uns 20 minutos aí, se o áudio permitir. Sim. Então, vamos lá. Os prebióticos, vamos lá, são estimulantes, então a gente precisa de fibras, a gente precisa de substrato para os probióticos poderem se proliferar de forma mais adequada, na velocidade legal. Os dois juntos a gente chama de simbiose, tá? Que é a combinação dos probióticos com os prebióticos. Sempre falo, alimento in natura. Alimento in natura vai melhorar seu trato intestinal, seu trânsito vai funcionar melhor, você vai conseguir ir melhor ao banheiro, né, que as pessoas reclamam muito.
você vai conseguir ter uma maior captação de água, aumento do bolo fecal. E aí, obviamente, você vai ter uma oferta maior de vitaminas e minerais, né? E que as pessoas hoje estão muito deficientes, porque comem mais, acabam consumindo muito mais industrializado, muito mais fast food e não tem aquela qualidade nutricional. Então, eu sempre falo, clássica, vamos descascar mais, desembalar menos. Seu organismo vai agradecer, vai por mim. E um outro ponto que agora talvez vocês possam achar um pouco nojento, mas é hoje um estudo já bem avançado e já tem comprovação científica do transplante fecal. Vocês já ouviram falar? Pior que já. Já, né? Parece alguma coisa meio nojenta, mas assim, já tem comprovação científica, tá? Que faz através de colonoscopia ou por sonda. E aí sim você replica num organismo deficiente uma flora boa. E aí isso sim vai se proliferando ali. É como se fosse, digamos, uma dose mega power de simbióticos, né? Probióticos, prebióticos. Obviamente de uma flora saudável, de uma flora boa. E aí a pessoa vai se restabelecer. Tem estudos que, por exemplo, a pessoa não voltou mais a ter sintomas, né? Da desbiose, por exemplo. Tem estudos que demorou muito para ter de novo, mas aí depende da qualidade nutricional da pessoa, da rotina e tal. E a pessoa se restabeleceu de vários sintomas que tinham e diagnosticavam ela como realmente a pessoa que tivesse uma desbiose. O que, eu não sei se eu comentei, mas é bom só relembrar, a desbiose, ela é realmente algo que é muito difícil de diagnosticar, mas é muito fácil, entre aspas, de tratar. Tá? Por que isso acontece? Porque são vários sintomas que podem te levar ao diagnóstico de desbiose, né? E às vezes isso dificulta porque às vezes não é só uma questão específica do intestino, podem ter outros agravos, né? Alguma coisa que agrave. A questão do tratamento, assim, é alimentação saudável, é uma rotina saudável, atividade física, a parte dos simbióticos e tal. Você precisa sim ter, e aí pode ser via alimentar ou pode ser realmente ou probiótico em si, ou o simbiótico em si, que hoje tem, industrializado, tem o probiótico, o prebiótico, ou os dois juntos. E aí depende do que o profissional que te atende vai te indicar. Tá? E o nosso alimento tem que ser o nosso medicamento. Fato. Isso é uma frase, parece clichê, mas não é. A gente tem muito alimento de qualidade aí. É frase de Hipócrates, né? A gente tem muito alimento de qualidade, e então a gente tem que realmente focar que hoje o melhor medicamento é o alimento. Óbvio, gente, assim, a gente tem que preconizar uma alimentação saudável. A medicação é importante? Para muitos casos é importante, mas a gente sabe que hoje muita gente chega à parte medicamentosa por conta de uma deficiência alimentar, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar os meus contatinhos aqui. Vocês podem me gritar qualquer um desses acessos aí. Lá no nosso grupo também, vamos continuar conversando lá, que a gente vai manifestar aí outras palestras, outras conversas com outros profissionais também. E aí eu acho que a interação é bem legal aí para trazer conhecimento e qualidade de vida, que é isso que a gente está buscando, né? Maravilha, Luana. Muito bom. Bastante explicação, bem ilustrada, com videozinho. Gostei, bem interessante. Eu estava dando aula para adolescente, né, gente? Então, assim, videozinho é tudo, né? Tá certo, é didática, né? E cumpriu o horário, viu? Já ganhou pontos comigo. A gente espera que essa seja a primeira de muitos, viu? Sim, com certeza. Cada um dos assuntos aí que a gente viu aí tem muitos desdobramentos, né? Com certeza. Só a questão da água aí, né? Já viu? A água, você viu que a gente tem como levar para frente. Você pode fazer uma palestra só de água que vai dar resultado. Essa questão que você falou aí das autoimunes, isso é seríssimo. A desbiose, isso é outra coisa seríssima. Você tem que entender como é que isso funciona, como é que esse alimento mal digerido retorna, os buracos, entre aspas, no intestino, que fazem gerar agressão do sistema imune, né? Ixi, tem muito assunto aí pra gente explicar.
Com certeza. E aí a gente pode, sim, programar depois alguns outros webinários desse aí, ver o melhor horário pessoal, trazer mais conhecimento, assim, pra galera. A Ana está perguntando aqui se pode fazer perguntas. Claro que pode, meu amigo. Fica à vontade. Oi, Luana, tudo bem? A Rosana. Oi. Diga. Eu tenho várias perguntas. Você está onde? No Rio? Sou do Rio. Tá. E você atende com algum plano? Não atendo com planos, porque, assim, infelizmente os planos querem automatizar os atendimentos, sabe? E aí eu gosto de ter uma conversa mesmo bem longa, vou te falar que é bem longa mesmo, tem pacientes meus aí, pode perguntar, que você vai ver que a conversa é bem longa para a gente poder entender realmente o que a gente vai poder trabalhar para trazer de benefícios. Mas, depois, se você quiser, procura no particular que a gente conversa mais tranquila. Tá bom. Tá bom? Eu queria falar sobre tempero. Por sinal, eu sou chefe vegana. Eu sou vegana. Que legal. Vou fazer 10 anos que eu sou vegana. Ai, que legal. Aí eu dei uma aula de tempero agora no final de março. Ai, muito bom. E já mandei uma mensagem para o produtor, Alexandre, aonde que encontra no Rio, tá? Tá bom. Eu vou ficar aguardando. Tá bom. E você tá no grupo, né? Sim. É fácil de encontrar, não, Luana. Tá até bem difícil. É mais difícil, né? É porque particularmente, eu como sempre basicamente no mesmo lugar. E aí, lá tem, sabe? Até o restaurante que se chama Tempê não tem tempê. Então, Você é de Niterói, Rosana? Eu sou. Aí, você é chefe especializada em vegano? Eu sou, na verdade, minha área é comunicação. Eu sou publicitária e cineasta, mas eu larguei tudo para ser chefe vegano para os animais. Aí eu estou tentando lançar minha linha, né, de produtos, e uma vez por mês eu dou aula aqui em Niterói de graça na Kamikado. Sim. Sei lá, desmistificar o veganismo, que as pessoas pensam caro, né, que é ruim, coisa e tal. Aí eu fiz o tempê. O produtor falou, Rosana, foi o melhor tempê que eu já comi na vida. Ai, que legal. Aí, uma vez por mês, eu dou essa aulinha ali na Kamikado, de graça, só para, né, botar o veganismo para frente. Aí, sabor é uma coisa importantíssima, né? Alguém para a gente trocar ideia aí sobre o nosso desafio, hein? Exatamente, tá vendo? Tá vendo? Desafio, me deu medo. Depois você vai saber, a gente vai trocar ideia depois. Tá já bom, sabe, ó, já grava o nome, o contato, que aí a gente... É só me encontrar no Facebook, Rosana Vegana. Rosana Vegana, muito bom. Tá bom? Obrigada, Luana. Obrigada a você. Eu vou querer conhecer esse tal desse tempero também, eu nunca ouvi falar. Então, tem que provar. Assim, mas prova tipo, feito pela chefe, que aí provavelmente vai estar saboroso para você não ficar traumatizado, entendeu? Porque aí também não ajuda o veganismo, né? Se a pessoa não provar alguma coisa boa, gostosa. É verdade. Agora, em Marilondrina, eu acho que aqui vai ser difícil eu encontrar, viu? Aqui é uma cidade tão grande quanto onde vocês estão. Eu acho que eu não for atrás de uma receita e tentar fazer, eu acho que vou esperar muito tempo. É verdade. Mas, uma coisa boa da Daniele, que ela é produtora de plantas medicinais, plantas... Mais ou menos isso, né, Dani? Eu tenho aqui... Eu moro numa região rural e eu tenho ora pronobis, umas plantas medicinais, tipo... alecrim, sabe? Eu trabalho com vasinhos. Minha família nasceu no restaurante rural. Mas quem cuida disso tudo é minha sogra. Então é um restaurante tradicional, comida italiana e mineira, e eu faço esse trabalho de vender os vasinhos, de vender hora pronobis em vaso, incentivar uma alimentação mais natural, né? Com certeza. Eu tenho hora pronobis em casa, num vasinho. Então, é legal, porque com ovo, né, fica muito gostoso. Eu faço uma tapioquinha, né? Eu faço normalmente, boto até salada mesmo, tá? Ou então refogadinha. Eu também tenho aqui. Sabe o que vocês podem fazer? Faz o arroz ou quinoa, aí quando estiver pronto, você corta bem fininho e mistura.
Que aí não cozinha muito, entendeu? Só Ô, Rosana, a gente quer fazer um convite para você, coletivo aqui, tá? Quando é que você vai dar um webinário pra gente aí? cara, eu Muito sou bom. cheia de vergonha. Aí a gente precisa aprender a manter Ela vai sair do anonimato, que nem a câmera ela ligou, imagina. Não, A gente aqui querendo, vibrando, necessitando de novidade. Cadê você, criatura? vem nas minhas aulas aqui em Niterói. Niterói é legal. Eu posso ensinar uma receita para você esquecer. É facinho, um tempero que eu faço com açafrão e alho e cebola. Daí você coloca o óleo da sua preferência, né? Que eu imagino que vocês devem usar o óleo de coco ou óleo de... Eu uso de coco. Mas você tem o açafrão, aqueles da planta mesmo? Você colhe na planta? Aquele... eu tenho plantação de açafrão e daí eu pego a batata, eu raspo a casca, como cenoura que você raspa, não precisa descascar. E daí eu cada a batata de açafrão, eu coloco um copo do tamanho do copo de requeijão, de alho passado, uma cebola, bato tudo no liquidificador com o óleo da preferência da pessoa daí, né? E aquilo que eu tempero tudo. Na hora de cozinhar, eu ponho sal e um pouquinho de mostarda para dar aquele sabor. E assim, eu faço diversas receitas com isso aí, fica maravilhoso. Fica tipo um molho, né? Fica tipo um molho? Eu frito isso aí, né? Quando eu vou fazer o arroz integral, quando eu vou fazer qualquer coisa que eu faço, eu frito isso aí e daí eu faço a comida com essa base. Eu não entendo nada de cozinha, vocês vão ter que me explicar tudo. Eu sou um bom seguidor, não sou um criativo na cozinha, não. Confesso que essas aulas aí eu não tive, não. Vegano, Alexandre? Não sou, não. Eu tenho períodos que eu faço detox e tudo mais, mas eu de vez em quando eu como carne, sim. Mas aí você pode, né, aprender a comer mais algumas coisinhas e tal. Não, então, eu estou muito interessado em variedade. Eu vi uma foto aí, anterior a essa aí que está aí agora, um prato aí lindo. Eu ia até perguntar se esse prato aí é a realidade de quem come vegano. Tinha vegetais, tinha frutas, tinha metade de um mamão, um abacate, mais não sei o que, mais não sei o que, tudo dentro de um prato. É a realidade? Você come assim? Não, eu gosto muito, mas assim, vou te falar a verdade, assim como onívoros, tem veganos e veganos. Veganos que comem bem, veganos que comem mal, entendeu? Okay. Aí é realmente a questão da educação alimentar mesmo da pessoa. Porque se a pessoa é vegana, mas ciente de derivados de farinha de trigo, eu acho que para a qualidade da pessoa é pior. Então, a pessoa tem que aprender realmente a se alimentar da forma correta. Isso é difícil, né? Eu estou querendo muito isso. Porque às vezes a gente quer comer bem, mas a gente não sabe fazer a comida certa, né? Eu estou aprendendo, estou no processo de aprendizado, né? Eu cozinho, 300 vezes melhor do que eu cozinhava antes. Mas eu ainda estou aprendendo. Com certeza. Tem muita gente que se alimenta mal e aí, independente do estilo alimentar, né? Principalmente quando a pessoa vai fazer a transição, por exemplo, onívoro vai se tornar ovo-lacto. A primeira coisa que a pessoa faz é botar queijo em tudo. Tudo vai com queijo. E aí, normalmente, o que eu tenho no consultório são pacientes que começam a tender a uma ferritina mais baixa, um quadro mais de anemia. Por quê? Porque vai botar o queijo na alimentação principal e aí vai reduzir a absorção do ferro, e aí normalmente tem aquele cafezinho pós-almoço, e aí você já sabe onde a gente vai parar, né? Então, o peso me dá enxaqueca. Agora eu estou extremamente magra, preciso de engordar. Isso que está no desafio. Vou ter que fazer academia, vou ter que aprender umas receitas para engordar. É verdade. Eu tenho duas pacientes, na verdade, que são veganas e elas estão baixo peso também. E aí, só que uma é atleta, olha que legal. E aí, a gente tem que trabalhar forte na alimentação dela, vários aspectos, para ela poder não ter muita tendência a baixar mais o peso. Pelo menos para deixar estável, entendeu? Luana, teve uma pergunta aqui. A Lili perguntou sobre a Ora Pronobis, né? E você falou até que vai mandar mais material e tudo. Agora, eu me lembrei de uma coisa que é o seguinte. A gente tem uma comunidade nossa que já funciona há 2 anos
lá no Telegram, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, ó. Tem um grupo chamado Medicina Integrativa. Nesse grupo aí, até vou te pedir, Luana, se você puder interromper sua compartilhamento de tela, vou mostrar aqui o acervo que tem. Muita coisa já sobre planta medicinal, muita coisa sobre tratamentos integrativos. Enfim, vale a pena quem puder dar uma olhada lá, conferir. Tá? Aqui, esse aqui é o grupo, ó. Grupo da Medicina Integrativa. Isso aqui fica num aplicativo chamado Telegram. Tá? Quem entrar no grupo vai se deparar, tem quase 2.000 pessoas lá, tá vendo? É de lá que eu comecei a fazer esse trabalho e tal, então já tem 2 anos aí esse trabalho. E aqui, ó, nessa mensagem fixada aqui, ó, tem um acervo. Então vai ter material do Lai Ribeiro, os DVDs, material das séries do Ronal, tá? Tem vários médicos aqui. E aqui tem os materiais integrativos, ó. Tem muita coisa sobre plantas, sobre alimentação, todos os ramos e aspectos da medicina, mas não curativa, e sim preventiva. É outra forma de enxergar, outra forma de ver a coisa. Tudo que deve ser feito em termos de promoção de saúde, em termos de profilaxia, fortalecimento do sistema imunológico. Então, tem bastante coisa já compartilhada lá. Então, vale a pena, em termos de acervo, o pessoal também conhecer, né? Fica a dica. Aonde, Alexandre, que se encontra essa informação? Isso é um aplicativo que é irmão gêmeo do WhatsApp, só que ele é um irmão gêmeo melhorado, né? O Telegram? É o Telegram. Ah, legal. Manda o link, por favor. Vou mandar. Obrigada. Pode mandar lá no grupo, né? Vou deixar aqui também e vou mandar no grupo também. Posso fazer uma pergunta, gente? Porque eu não sei como é que eu até escrevi lá no grupo. É o grupo, né? Porque são muitas coisas que estão envolvidas. Eu não me lembro como é que eu apareci naquele grupo. Eu sei que vim de um grupo e fui para lá. Aí tem uma lista de palestras que iam acontecer. É desse grupo, isso? Então, o que acontece? A gente divulgou na Rede Colmeia, a gente divulgou nas comunidades integrativas. Pode ser que você faça parte de alguma dessas redes, entendeu? Entendi. Então, no início, eram 8 atividades. O webinário, na verdade, é composto de um ciclo de 8 webinários. Esse é o último. A gente decidiu que a gente vai tornar isso daí um fórum permanente. Então, a partir de agora, a gente primeiramente, vai editar o material, exibir o material que foi editado, e também vamos fazer o BIS. Teve algumas palestras que ou choveu, ou teve algum intempérie, alguma situação que não foi possível fazer ao vivo, então vai ser feito agora de novo. É o caso da palestra da Eliane Stedley, que está aqui hoje. Ela vai abordar novamente o assunto dela. Tem a ver com as emoções, né? Saúde emocional, as emoções saudáveis, relações afetivas também, né? Porque isso também afeta a saúde. Então, a gente vai trazer vários temas. Tem uma outra médica também que faltou a palestra dela, e ela vai voltar e vai falar. Vai agora fazer mais divulgação para aumentar o alcance desse grupo e, como eu te falei, aí dessa comunidade aí da medicina integrativa, porque está tudo integrado, entendeu? Sim, sim. Obrigada. E aí, agora, se tiver bastante gente, o que a gente vai fazer? Vai lançar uma segunda programação, onde eu já estou te convidando aí para você falar como chefe vegano, entendeu? Vamos ver. Vamos torcer para acontecer. Só precisa de uma boa internet, enfim, e você ter os assuntos. Super apoia. Organizar os assuntos na forma didática, entendeu? Porque tem muita gente também que às vezes não assume o comportamento, tem o cognitivo e tem o comportamental, né? O cognitivo a gente precisa estimular, mas o que interessa é o comportamental, é onde vai reduzir risco, reduzir o tamanho da cintura, reduzir riscos em geral, né? Obesidade, etc, etc. Então, a gente tem que ter formas de estimular as pessoas a verem que não é tão complicado assim, pode ser saboroso, pode ser prazeroso. A gente depois vai poder fazer filtros aí, por exemplo, só o pessoal da Tijuca, só o pessoal de Niterói, só o pessoal de outras cidades. Por enquanto, não tem muito sentido o filtro, né? Mas
futuramente vai ter. Por sinal, eu sou vegana há muito tempo e eu sou gorda. E eu acho que vem do estresse. Eu não como muita porcaria, mas eu como, sabe? É por causa do estresse também, porque aí você vai comendo. Afeta o metabolismo, porque altera os hormônios. Sim, sem dúvida. Eu estava indo uma nutricionista, mas ela não é vegana, mas dizia que tratava vegano. Aí ficava meio forçando, comer coisa com leite. Cara, eu já passei disso, entendeu? Não estou querendo mais passar por isso. Uma nutricionista vegana mesmo. Sobre esse assunto, sobre essa questão de peso, né? Eu achei interessante um artigo que eu estava lendo, que a pessoa que fizeram um trabalho com forte de água magnetizada, e houve diminuição da massa gorda e aumento da massa magra. Eu achei bem interessante. E sobre a questão de terapia quântica, sobre esse assunto que eu lembrei na hora, existe uns produtos que trabalham, abrindo uma frequência dessa parte para pessoas que querem perder peso. Caso você tenha interesse, você pode me perguntar lá que eu mando todo o protocolo para você. Você compra lá aí no Rio de Janeiro mesmo, não estou falando porque eu quero vender não, tá? Eu estou falando para ajudar, você compra os produtos aí no Rio. Eu não te ouvi muito bem não, que parece que está assim, muito perto do microfone, mas deu para entender alguma coisa. Obrigada, tá? Imagina. Bom, gente, então, o objetivo nosso aqui, como a gente disse, é o cognitivo, estimular, né, tirar dúvidas, passar informações, isso é muito importante, né, mas a gente quer evoluir no conhecimento para que hábitos sejam adotados. É isso que vai ajudar a gente a reduzir risco. Esse é o propósito da saúde integral. Ela não é uma saúde curativa, de fora para dentro. Ela é uma saúde de dentro para fora. Na verdade, são hábitos que você vai levar para a vida inteira. Então, a gente tem como objetivo, sim, chegar na questão comportamental. A gente agradece a presença de vocês. Estamos abertos aí, tá? Para ideias, para contribuições, assuntos que vocês queiram trazer para outros webinários ou queiram sugerir. É muito bem-vindo, tá? Espero que tenham gostado. Alexandre, qualquer dúvida, sugestão, fala no grupo, né? Senhora, pode ser. Olha, a Daniele trouxe mais uma informação aqui, protocolo de emagrecimento. Pode falar sobre isso daí. Isso aí que eu tinha falado para ela não escutou, né? Daí eu falei, eu vou procurar no grupo lá, que você comentado que eu tenho um grupo, que como eu estou fazendo especialização em terapia vibracional quântica, as coisas que eu vou aprendendo, eu vou colocando no grupo. E daí, lá sempre coloca esses protocolos, caso eu queira alguém ter interesse, tanto nutricionista, aqui onde eu tenho uma nutricionista que trabalha com isso e é excelente, fecha o quadro da nutrição, porque são produtos que a nutricionista pode estar trabalhando, que não é químico, não é frequencial, e ele complementa a questão da alimentar, né? É bem interessante, quem não conhece, Prepare o seu webinário, minha amiga. Qualquer hora dessa será a sua vez. Aí você detalha essas informações, passa tudo mastigadinho, tá bom? Tá bom. Ainda eu preciso estudar mais, como eu te falei. Todos nós. A Tanice quer falar alguma coisa? A Tanice também é vegana. Oi, tudo bom? É vegana, né? Não, ainda não, eu sou vegetariana, estou indo para o veganismo. Eu vou pegar as receitas aqui dos alimentos fermentados. Pode contribuir com essa parte aí à vontade, tá? As receitas, a chefe Suzana, a Rosana, já se ofereceu. Agora não tem mais volta, minha amiga. Agora que você se revelou, não tem mais volta. Ainda bem que eu estou em Niterói, escondido. Eu não sou vegana, né? Eu quero ser. No entanto, eu estou criando uma empresa, eu quero que a empresa seja vegana, que é uma empresa de ensino de ciências, de ensino de habilidades científicas, já com paradigma, pensando, né, na inclusão, no ecossistema, inclusive de todos os organismos, porque a gente tem um sistema educacional bastante voltado, centrado às necessidades humanas, e não do meio ambiente. Então, essa proposta do veganismo, eu acho que ela é o mais coerente, né, com tudo que acontece no planeta Terra, com a linguagem, com todas as leis da natureza, né. Nós hoje temos tecnologia o suficiente
para nos libertarmos, para libertar os animais das nossas necessidades. Então, eu acho que é por aí. Então, eu me interesso bastante pelo grupo dos veganos e quero trabalhar em parcerias. Qualquer dúvida, você pode me falar comigo, tá? O que eu puder te ajudar, eu te ajudo. É Rosana, né? Rosana Vegana. Vou botar... Ok, anotei aqui, eu vou te procurar lá, sim. Tá bom. Pessoal, então, vamos encerrar agradecendo a vocês aí, dizendo que a conversa prossegue lá no grupo, tá? Obrigada, Pedro. Tchau, obrigada, gente. Foi um prazer. Só pergunta para a Rosana Vegana se é um Snoopy, a carinha dela. Eu tirei 2 Rosanas. A Rosana acabou de entrar lá no Telegram. Pega lá o contato com ela. É meu contato. Você já está lá no grupo do Telegram, ela pega lá contigo. Acabei de pegar aqui já. Obrigada. Gente, um beijo e um queijo. Estou encerrando aqui. Tchau, valeu. Queijo vegano. Boa. Tchau. Tchau.